noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa, Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Pois é, maravilhosa, maravilhosa mesmo essa melodia, não é verdade? Já traz a gente para perto da alta espiritualidade. Boa noite, querido irmão, boa noite, minha irmã. É um grande prazer, uma satisfação imensa estarmos mais uma vez juntos aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras, pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM
E este programa que vai ao ar todos os sábados, de 21 às 22 horas, né? Como eu falei, é uma alegria estarmos aqui juntos, vamos trocar ideias, informações, energias, né? Sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um sentimento fraterno, e que através de todas essas iniciativas o Pai Amantíssimo possa estar sempre do nosso lado. E por falar em estar do nosso lado, quem está do meu lado, direito, esquerdo, na frente, do lado, por cima e tal, é a família Tel, aqui reunida nesta mesa. Para começar, a líder desta família Tel, minha querida esposa dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, família Tel. Boa noite, irmãos presentes. Mais uma noite de trabalho, mais uma tarefa, né? Mais uma tarefa nossa aqui. Com certeza. E que nós possamos trocar bastante energias com vocês e principalmente ensinamentos. Olha, maravilha. Agora para o seu boa noite, o meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite aos irmãos aqui presentes, a toda a família Tel e aos queridos ouvintes, né? Boa noite, fraterno. Maravilha, maravilha. Querida irmã Luciene. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, família Tel, queridos ouvintes, que tenhamos uma noite de muito aprendizado. Eu não tenho dúvida que teremos. Meu irmão Alexandre Bahia, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos da mesa. Nossos queridos irmãos do Templo Estrela do Oriente, nossos irmãos ouvintes, que possamos trocar ideias, né? Ter uma noite abençoada. Com certeza. Minha irmã Érica Regis, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Os irmãos que estão aqui, os ouvintes. Que seja mais um sábado abençoado pra gente. E será, com certeza absoluta. Minha irmã Rosane, bota aquele parabéns para você, porque há uma figura ilustre, uma instituição ilustre, fazendo aniversário essa semana agora que vai entrar. Cadê o parabéns, Rosane? Esse parabéns é muito especial. No próximo dia 22, é o Templo Estrela do Oriente que está aniversariando, a nossa casa. A casa da Cabocla Jurema da Praia, que na verdade é nossa casa também, né? Com certeza absoluta. E eu vou dizer para vocês que falar do Tel é algo que me deixa assim bastante emocionado, que a gente começa a passar um monte de filmes na cabeça, né? Mas pronto, vamos para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. Minha querida irmã Rosane, por favor, bota novamente o parabéns para você e deixa o parabéns para você hoje, excepcionalmente no quadro Transformando. Nós vamos transformar hoje esse programa, porque é um programa especial em homenagem à Casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente. Eu quero, antes de mais nada, tá tocando parabéns? Aê, legal. É uma ocasião muito especial, né, gente? Eu quero, antes de mais nada, lembrar que o Templo Estrela do Oriente tem a grande honra de convidá-los para a nossa sessão festiva, que vai acontecer não na segunda-feira. Atenção, gente. Hoje é sábado, dia 20 de abril, não tem sessão segunda-feira, dia 20. A nossa sessão festiva será na terça-feira que vem, dia 23 de abril. Não será também mais às 8 horas da noite, será às 4 horas da tarde. É feriado.
Só que começa pontualmente 4 horas da tarde, tá, gente? Lá na nossa sede exclusiva, que todos conhecem, Rua Goiás, 548 Piedade, quando nós vamos estar comemorando neste dia o 6º aniversário de fundação da Casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente. Vamos ter mais um aniversário de feitura da nossa dirigente espiritual Flávia Barros, e dia do nosso querido Orixá Ogum, que é o principal assentamento da nossa casa, é o Orixá de Coroa da nossa dirigente, e vamos ter nesse dia um toque de clarins entoado por um oficial do Corpo de Bombeiros. Então, terça-feira, não é segunda, terça-feira, 4 horas da tarde, para nós vai ser assim uma grande satisfação ter todos vocês ouvintes lá na nossa casa. E me lembra aqui o nosso irmão Alexandre Bahia, muito importante, que depois de todas essas homenagens, nós teremos apenas os passes com os caboclos de Umbanda incorporados, tá certo? Então, gente, com esse parabéns para vocês aqui ao fundo, eu queria que a primeira a falar, com certeza absoluta, a Dona Flávia. Dona Flávia, me diz, Templo Estrela do Oriente, para você, 6º aniversário de fundação da Casa da Cabocla Jurema da Praia. 6 anos se passaram. Desde aquele dia lá na matriz do Templo Estrela do Oriente, quando ela disse, a minha casa vai ser fundada. Eu me lembro que depois que ela falou isso, você teve um treco, você teve um troço. Você subiu as paredes pelas costas. De costas, aliás. E ela, na oportunidade seguinte, ela tratou de nos acalmar e disse, faça sempre o que eu mando e não temam mais nada. Se fizerem o que eu mando, não temam. 6 anos, minha mãe, e aí? Passou rápido, né? Muita luta, muita batalha. Mas estamos aqui. E realmente, Luiz, quando a cabocla disse que tínhamos que abrir a nossa casa, eu tremi na base. Tremi na base porque é uma responsabilidade muito grande. E eu tinha aquele receio, né, e agora como vai ser, né? Daqui para frente, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. E ela disse que nós tínhamos que fazer a nossa primeira sessão na praia, né? É verdade. E quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, eu nunca fiz uma sessão, muito menos na praia. Como eu faço? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que proceder? E eu me recolhi lá no cantinho que nós temos na nossa casa. E fiquei ali em prece, em oração, de olhos fechados. Nesse momento, eu visualizei tudo que eu tinha que fazer na praia. Todas as firmezas, a forma como eu tinha que fazer, como eu tinha que colocar. Enfim, eu visualizei tudo através, claro, da intuição dada pela Cabocla Jurema da Praia. Então, é confiança, né? E eu me mantive firme, sintonizada com essa vibração maravilhosa. E aí fui recebendo as orientações necessárias para que a gente pudesse continuar cumprindo com tudo aquilo que nos foi confiado, né? A gente passaria pelo menos alguns programas falando sobre a história da casa, né? Então vamos pular essa parte, porque o quadro Transformando, ele tem como vamos dizer assim, proposta principal, né? A gente mostrar essa questão da necessidade da transformação interior, né? E o Templo Estrela do Oriente, ele com certeza, ele está sendo até hoje, e continuará a ser, não tenho dúvida disso, uma ferramenta para essa nossa transformação, né? De que forma você acha que o TEL está te transformando, minha mãe? Olha, de várias formas. Eu hoje não sou nada do que eu era antes.
Eu aprendi a ter mais paciência, mais tolerância, mais amor, mais compreensão, mais responsabilidade. Enfim, eu realmente me modifiquei muito. Meu irmão Alexandre Bahia, Templo Estrela do Oriente. Hoje ele está fazendo 6 anos. Como é que você acha que ele, de certa forma, ele pode ter mudado a sua vida? Como é que você vê isso? Olha, Luiz, principalmente pelo que a gente vê lá, não é só a questão do estudo, é a seriedade com que o trabalho é feito, né? A orientação que nós temos lá, que é muito boa, né? As ferramentas que a gente encontra, né? Para nos melhorarmos, né? A gente está sempre fazendo autocrítica, sempre buscando saber o que a gente precisa fazer para ser uma pessoa melhor e para ser um médium melhor, né? O aprendizado é contínuo. Cada sessão que a gente participa lá dentro do TEL realmente nunca é igual a outra. Sempre a gente tira um ensinamento diferente, entendeu? E esses ensinamentos realmente contribuem muito. Contribuem muito para a gente modificar as nossas imperfeições, a gente trabalhar melhor essas imperfeições, tentar melhorar, né? Até sobre a questão da intolerância, né? A nossa casa, ela prima muito por isso, para que a gente seja tolerante com as outras religiões, né? Que a gente receba todos bem na nossa casa, né? Isso aí é importante, né? A gente não ter preconceito, né? Então, eu acho que é um grande aprendizado. Todo dia que a gente vai para qualquer atividade do TEL, é de grande aprendizado. Eu não tenho dúvida disso. E o que foi o fator determinante, Luciene Oliveira, para que transformasse, já que estamos dentro do quadro Transformando, para que transformasse o teu pensamento e que você dissesse assim, não, realmente é aqui o tempo. Porque é muito difícil, né, a gente ficar falando sobre nós mesmos, né, sobre a nossa casa, né? Não é uma coisa até que me agrade. Mas pronto, hoje nós estamos na antevéspera do aniversário do TEL, que na verdade não é dia 23 de abril, é dia 22 de abril, muito pouca gente sabe disso, mas como, em razão da proximidade do dia de Ogum, e Ogum é o patrono da casa. Mas o que foi assim, aquela gota d'água que disse assim para você, Luciene, é aqui? Sinceramente foi o estudo, Luiz. Eu já tinha passado por uma outra casa e eu não tinha o estudo. E eu sentia muita falta disso, do estudo e o desenvolvimento mediúnico, que é primordial, né? Como sempre nós falamos aqui, quem precisa desenvolver somos nós, não são as entidades. E o Templo Estrela do Oriente nos dá essa grande oportunidade, que é participar do desenvolvimento mediúnico. Criar mais afinidade com as entidades, criar um elo maior, começar a ver o que eles estão realmente nos transmitindo. Então, o Templo Estrela do Oriente foi primordial isso, foi o que me chamou a atenção de imediato, foi o estudo e o desenvolvimento mediúnico. E, com certeza, marcou a minha vida. Existe a vida da Luciene, antes do Templo Estrela do Oriente e depois do TEL. E esse divisor de águas também existiu na tua vida, minha irmã Érica Regis? Com certeza. Eu sempre vou falar aqui, mas eu sempre falo, todo mundo que me conhece fala, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Ela se emociona um pouquinho. Mas com certeza, em todos nós dá essa emoção, porque a gente passa pelos desafios e através da espiritualidade a gente consegue realmente suplantar tudo isso, né? Ela vai tomar um golinho d'água e fala, Vinícius, como é que você com certeza achou assim, olha, meu Deus do céu, eu acho que o caminho é aqui. Como é que ficou isso para você? Olha, na verdade, eu já falei muito da minha avó aqui, mas eu nunca contei sobre o meu avô, né, aqui no programa. E o meu avô foi uma pessoa assim, que eu aprendi muita coisa, né?
E uma das coisas da forma de trabalho, que ele também era um médio de Umbanda, né, mas ele não praticava só essa parte afro, né, da religião, como a minha avó praticava mais. Ele fazia mais a parte realmente como no TEL. Né, ele trabalhava mesmo com as entidades mais fortes dele, era justamente do povo oriental. Então, nisso, né, eu sempre fui buscando, né, conhecer outras casas, fiz tudo, né, caminhando, né, indo na assistência, vendo, e por um conhecido, falou, não, tem uma outra casa ali e tal, você não quer ir lá conhecer? Falei, tá, tudo bem, vou lá um dia. E ali realmente foi aquela coisa que eu vi, a forma de trabalho que o meu avô trabalhava, né, que já fazia alguns meses que ele havia falecido, né, e eu não encontrava nenhum lugar que trabalhasse da mesma forma que ele trabalhava. Né, e a casa que ele se iniciou tinha fechado, né. E o dirigente ainda é vivo, mas tem um problema de saúde. Mas o engraçado, né, é que muita gente também não sabe, é que essa pessoa foi uma das poucas pessoas que trabalhou com Chico Xavier. Né? Então, assim, foi por isso que ele foi uma grande escola para mim, né? E foi por isso também que eu decidi aportar ali. Maravilha, maravilha. Minha querida irmã Érica, você tem 30 segundos. Recuperada. Então, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, e no dia que eu estive lá a primeira vez, foi uma sessão de Exu e Pombagira, eu sabia que dali eu não ia sair tão cedo. Então, eu tenho muito a agradecer a espiritualidade, porque a vida da gente sem espiritualidade não é nada. Bom, para eu falar, eu teria que ter um programa aí de 1h30. Então, então eu só preciso dizer. Vamos deixar para falar também sobre a nossa história no dia da festa. No né? dia da festa, se Deus quiser e Ele vai querer. Ainda mais começa cedo, com certeza absoluta. Estamos com o nosso horário estourado, a gente vai já para os recados da semana. E eu quero, antes de começar os recados, já que estamos falando do aniversário do TEL, lembrar que o Templo Estrela do Oriente tem a honra de convidá-los para a nossa gira festiva. Vai se realizar, não é segunda-feira depois de amanhã, hein, gente? No dia seguinte, terça-feira, dia 23 de abril, pontualmente às 4 da tarde, atenção, 16 horas, 4 da tarde, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, quando estaremos comemorando o 6º aniversário de fundação do Templo Estrela do Oriente, o aniversário de feitura da nossa dirigente espiritual Flávia Barros, além disso, o dia do Orixá Ogum, com toque de clarins entoado por um oficial do Corpo de Bombeiros, tá certo? Então, terça-feira que vem, o nosso desejo, o nosso maior presente vai ser a presença de todos vocês que nos ouvem lá, nos dando um abraço. E não esqueçam que nós teremos nesse dia passes com os caboclos de Umbanda, tá? E eu também queria passar uma novidade para vocês. Você sabia que por apenas 6 prestações de R$ 33,00, o seu terreiro ganha um site de 4 páginas na internet, uma logomarca do seu centro, uma fanpage no Facebook, e se disser ainda que é ouvinte do programa Umbanda Sem Fronteiras, vai ter 10% de desconto. Tudo isso na 2D Arte, que também faz fotos e filmagens dos seus eventos, brindes, toda a parte gráfica e de comunicação visual. Saiba mais sobre as promoções da 2D Arte pelo telefone 3271-7526, 3271-7526. Meu querido irmão Vinícius Alcântara, fala aí sobre o meu irmão César Delfino, lá em Nova Iguaçu. Isso mesmo, Luiz. Conheça o Templo Bandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço, Avenida Doutora Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações, 3101-7168. 3101-7168.
E a minha irmã Luciene Oliveira agora também vai psicopictografar um anúncio psicoptografado. Fala, minha irmã Luciene Oliveira. É isso aí, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para o encontro Pintura Mediúnica e a Espiritualidade, com a médium Ângela Ribeiro. Dia 4 de maio, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Maravilha, maravilha. Meu irmão Bahia, conta para nós sobre o curso Umbanda Sem Fronteiras à distância. Fala, meu irmão. Isso, Luiz. Já foram encerradas as inscrições para o curso presencial, mas quem quiser participar pode participar à distância. Ou seja, na frente de um computador. Isso. Né? Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha, maravilha. Minha irmã Érica, ainda temos mais uma apresentação do espetáculo teatral Foi Assim. Conta pra nós. Pois é, Luiz, a última semana do espetáculo teatral Foi Assim, que retrata a anunciação da Umbanda do Brasil, com Delmar Rodrigues e grande elenco. Dia 24 de abril, às 9 horas, no Teatro Henriqueta Brieba ou Teatro do Tijuca Tênis Clube, Rua Conde de Bonfim, 451, Praça Sans Penha, Tijuca. Ingressos à venda a R$12 no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Maravilha. E como segunda-feira, dia 22, é o aniversário do Templo Estrela do Oriente, como na terça-feira, dia 23, nós faremos a gira festiva do aniversário do Templo Estrela do Oriente, às 4 horas da tarde, é claro que a gente só poderia colocar aqui, hoje, uma música sagrada em homenagem à nossa querida dirigente espiritual, a Cabocla Jurema da Praia. Salve minha mãe Jurema, o que minha cabocla? O que, Oxó? O que, cabocla? Salve a Cabocla Jurema. O que, cabocla? Jurema, o seu saiote é tão lindo, seu capacete é de penas, como brilha o seu diadema. Jurema, o seu saiote é tão lindo, seu capacete é de penas, como brilha o seu diadema. Jurema, 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 filha de Tupinambá. E aí, com esse ponto maravilhoso da nossa querida Cabocla Jurema, eu mais uma vez convido a todos os irmãos para na próxima terça-feira, dia 23 de abril, terça-feira, 4 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, a nossa grande gira festiva, quando estaremos comemorando o 6º aniversário de fundação do Templo Estrela do Oriente, aniversário de feitura da dirigente espiritual Flávia Barros, além do dia do Orixá Ogum, com toque de clarins, entoado por um oficial do Corpo de Bombeiros. Então estão todos convidados para essa maravilhosa gira festiva, terça-feira próxima, dia 23 de abril, 4 horas da tarde. E salve a casa da Cabocla Jurema da Praia. Ô, que minha cabocla! Ela sempre foi, sempre será rainha da Jurema, onde canta o sabiá. Elistur, agência de viagens e turismo, passagens aéreas, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, cruzeiros, câmbio, apartamentos por temporada, e tudo isto num só lugar.
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. Contato Luiz Fernando Barros. Telefone 2542-6040. 2542-6040. Elis Tour Turismo, uma agência de viagens de axé. Você, meu irmão, que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência não só entre os praticantes e simpatizantes das tradições afro, como também dos espiritualistas em geral, com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades. O programa Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a mantermos nossa programação radiofônica. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM, né? Saiba que é um prazer estarmos juntos e você tem condições de ouvir o nosso programa, seja pelo radinho, como você pode estar ouvindo, pelo site da nossa emissora, que é o www.tropical830am.com.br, ou, se você, nos sábados de 9 às 10 da noite, não tiver condições de ouvir o programa ou estiver vendo a novela Salve Jorge, não tem problema nenhum. Você pode, depois da novela, clicar no site da nossa instituição e ouvir o último programa que foi ao ar. Anota aí o site, é o www.temploestreladooriente.com, não é isso? Agora é importante que você participe, né? Com certeza falando para o seu pai no santo, sua mãe no santo, seu dirigente espiritual, o seu irmão de terreiro, seu vizinho, seu pai, sua mãe. Vamos divulgar o programa Umbanda Sem Fronteiras, vamos com certeza absoluta nos ajudar a levar a mensagem da Umbanda nos 4 cantos do mundo, não é isso? Ô Rosane, ainda tem aí o nosso parabéns para você? Afinal de contas, terça-feira nós estaremos comemorando o aniversário do Templo Estrela do Oriente. Pode botar o parabéns, não há problema nenhum, Rosane. Isso!
Não nos esqueçamos, gente, olha, vai ser uma honra, um prazer ter vocês lá terça-feira, dia 23 de abril, 4 horas da tarde, terça-feira próxima, 23 de abril, 4 horas da tarde, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, quando nós estaremos junto com vocês comemorando o 6º aniversário de fundação do Templo Estrela do Oriente, o aniversário de feitura da nossa dirigente espiritual Flávia Barros, está aqui do meu lado, né? E dia do Orixá Ogum, com toque de clarins, né? Entoado por um oficial do Corpo de Bombeiros. Saibam que para nós será uma honra tê-los conosco, né, gente? Tem a menor dúvida disso. Eu acho que nós vamos ter uma casa muito cheia nesse dia. E não podemos nos esquecer de falar que nesse dia nós nós também teremos passes com os caboclos de Umbanda, hein, gente? Então começa assim, começa a gente falando sobre a nossa casa, começa a gente falando também sobre o aniversário de feitura da nossa dirigente, depois teremos a homenagem ao Orixá Ogum e depois nós viramos para uma grande sessão de caboclos, quando nós teremos apenas os passes acontecendo. Dona Flávia, me diz como é que estão os preparativos para a festa de aniversário do Templo Estrela do Oriente, terça-feira, dia 23 de abril, 4 horas da tarde. As flores já estão compradas, tudo direitinho. Fala para mim. Muitos afazeres, Luiz. Muita coisa para fazer. Tenso. É mesmo, né? Tenso. Mas engraçado é que esse período que a gente está vivendo, a gente faz agora essa grande homenagem, né, a Ogum, porque muito poucos sabem, Ogum, dia 23 de abril, inclusive nós teremos a presença de um oficial do Corpo de Bombeiros fardado, inclusive, né, com o uniforme de gala do Corpo de Bombeiros, tocando e entoando o toque de clarins para o grande general de Umbanda, que é Ogum. É uma oportunidade que a gente realmente se arrepia, gente, porque quando ele dá aquele toque, eu não sei, todos aqueles que conseguem se segurar e não incorporar naquela hora, pode ter certeza que estão já num estágio bastante satisfatório da jornada mediúnica, porque é difícil, viu? É uma vibração indescritível quando aquele nosso irmão oficial, ele dá o toque de clarins. Então é um momento que nós estamos em comunhão, exatamente entoando a força suprema de Ogum. É um ano do general de Umbanda, não nos esqueçamos disso. É ano do Orixá Ogum, tá? Um ano que a gente costuma dizer que nós vamos abrir nossos caminhos, nós vamos ter muitas respostas, não tem a menor dúvida disso também. E para aqueles que plantaram, com certeza colherão. Em 2013 colherão, não tem a menor dúvida. Estou me lembrando que o seu Tranca-Rua das Almas falou. Foram perguntar para ele, seu Tranca-Ruas, o que vai acontecer no ano que vem? Que era 2013, né? Ele falou: o que vai acontecer? Vai acontecer com você o que você plantou em 2012, meu filho. Não tem a menor dúvida. Não vai acontecer nada fora disso. Você plantou, você vai colher, nem mais nem menos. E 2013 é a mesma coisa, né, gente? Que nós plantarmos através da nossa reforma interior, dos nossos procedimentos, a gente também vai colher em 2014. Não é isso, dona Flávia? Com certeza. E Ogum, Senhor dos Caminhos, né? Está aqui nos amparando, nos guiando. Basta que nós nos sintonizemos, que nós nos mantemos firmes nos nossos pensamentos e só seguir a caminhada que, com certeza, se plantarmos o bem, vamos colher o bem. Com certeza. Olha, apesar de no quadro Transformando eu não ter tido tempo de falar o que o Theo representa para mim, eu vou dizer para vocês uma coisa assim, muito rapidamente. Na verdade, eu não deixei você falar, né? Ah, não tem problema. Você, para mim, minha esposa, você está acima do bem e do mal. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês sinceramente. É uma mudança tão
tão brusca na vida da gente, porque por mais que nós sejamos, e isso nós nos consideramos, de vez em quando eu pergunto para minha esposa e minha esposa pergunta para mim, será que nós somos aqueles mesmos médiuns que nós começamos há tantos anos atrás? Eu me considero o mesmo Luiz Fernando, isso aí não tem a menor dúvida. Tanto é verdade que falo com todo mundo, não tem tempo ruim, não tem esse negócio de ficar, sabe, num pedestal porque eu estou dirigente, não tem isso. Não tem isso porque eu vivi esse problema. Nós vivemos esse problema, eu e minha esposa, né? Nós botamos no pedestal quem a gente não deveria botar e depois, quando nós abrimos os nossos olhos, vimos que o procedimento nosso não foi certo. A gente nunca deve colocar nenhum ser humano em pedestal nenhum. Tem que colocar num pedestal as nossas entidades, a nossa parte espiritual, os guias, os orixás, esses merecem estar no pedestal. Porque esses, no caso das entidades, viveram, encarnaram, reencarnaram, depuraram seus karmas, atingiram a perfeição, que é o nirvana. Os orixás pertencem a uma vibração sublime, então esses merecem estar no pedestal. Nós não. Nós temos dívidas morais milenares. Então nós temos que nos manter dentro da nossa simplicidade. Isso é uma obrigação nossa perante a nossa parte espiritual. Então eu sou o mesmo. A hora que tiver que falar comigo, eu lamento, isso eu falei outro dia desse aqui no programa, foi até uma pergunta que nos fizeram aqui, não foi, mãe, no Saravá Umbanda, o que você ainda queria fazer? Eu lamento não ter tempo para me dedicar mais às pessoas. Porque a dedicação à parte espiritual, o que acontece? A espiritualidade, ela não vai se importar muito se você não der muita importância para ela. Mas se você der importância para quem precisa de você, você automaticamente já está promovendo o bem, promovendo o amor, promovendo a fraternidade. E é isso que eles querem de você. Engana-se quem acha que a gente precisa estar dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de uma casa religiosa para praticar a caridade para alguém, gente. Isso é um engano. Não é assim. A casa religiosa, ela vai te religar quando você não tem, no momento da tua caminhada, a tua ferramenta. Aquela ferramenta que te liga. Você está atado a um excesso de materialismo, aí a religião vem para poder te religar à tua essência, que é Deus. Tudo bem, é válido. Mas a verdade total e fundamental não está dentro das casas religiosas, não sejam elas quais forem. A verdade está dentro de nós, no momento que a gente pode realmente compreendê-la. Então, o Templo Estrela do Oriente é para mim a minha verdade, é tudo aquilo que eu prego, é tudo aquilo que eu um dia gostaria. Eu lamento que não tenha tempo para me dedicar um pouco mais. Mas eu acho que eu estou me dedicando nesse momento de acordo com a vontade da espiritualidade. E se um dia eu puder fazer mais, eu não tenho a menor dúvida de que eu farei. Não é isso, mãe? Não é assim que você me ensina? Com certeza. Cada um, é que a gente fala aqui todos os dias, tem seu momento, tem seu tempo. Nós hoje estamos, como dirigentes, trabalhamos o que podemos, porque a gente sabe que todos nós dependemos de uma parte material, né, para sobrevivermos. Então hoje você não tem o tempo que você gostaria de ter para se dedicar, né, mas o pouco que você tem, você se dedica com muito amor, com muita dedicação, e eu acho que isso é que é importante. O momento que nós temos disponível para trabalharmos, cumprirmos com as nossas tarefas, nós temos que fazer com muito amor, com muita dedicação, com coração puro, verdadeiro, e não como se fosse uma obrigação, né? Uma cruz que estamos carregando, que na verdade não é. Então nós temos, seja 5 minutos, 10 minutos,
o tempo que nós tivermos disponíveis, que seja feito com amor, com verdade. Isso é que é o mais importante. E você falou uma coisa na ritualística que aquilo ficou na minha cachola. Mais uma coisa que você falou ficou guardadinho na minha cabeça. Você disse assim no final da última ritualística que nós fizemos agora no mês de março passado, né? Você disse assim, nós só não fazemos mais porque não podemos. Porque se pudéssemos, nós faríamos mais. Né? Então eu acho que é isso. É pouquinho que a gente faz, é muito pouco ainda. Mas a gente faz de coração. E por isso, hoje a gente pede a Deus que com certeza guie os nossos passos e permita que a gente seja sempre que a gente foi. A gente não se transforme. Se houver a transformação, sempre para o bem. Nada de falta de humildade, nada de vaidades, porque a vaidade é com certeza absoluta. Nada é pior do que a vaidade. Nada. Nada. Isso é a grande casca de banana de qualquer médium. Tá, gente? Então, por isso a gente pede a vocês, terça-feira, dia 23 de abril, 4 horas da tarde, estejam todos lá no Templo Estrela do Oriente. Não é para louvar Luiz Fernando, Flávia, esse caso aqui da gente falar do aniversário de feitura dela, ela até não gosta disso, está aqui do meu lado me ouvindo, ela até não gosta, mas a gente fala porque é um exemplo de renovação com a parte espiritual que a gente tem que mostrar aos mais novos. É assim que se caminha. Dedicação. E eu acho que os bons exemplos precisam ser mostrados. Então, terça-feira, 4 horas da tarde, estaremos lá, recebendo todos vocês com o carinho que a gente sempre recebeu, com certeza absoluta, mas agradecendo, em primeiro lugar, a Oxalá, a Ogum, a Cabocla Jurema, a seus 7 estrelas, a todas as entidades que militam na seara umbandista dentro daquela casa e principalmente agradecendo também, não podemos esquecer, agradecendo também a família Tel, que a nossa casa também é o que é. Agradeço a família Tel, e alguns representantes estão aqui na nossa frente, e agradecendo também a essa assistência que frequenta o Templo Estrela do Oriente e essa audiência que nos acompanha aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras. Tá bom, gente? Então, fechando, desculpe que é um programa excepcional, nós estamos na antevéspera do dia do aniversário do Theo, meu querido irmão que está me ouvindo, minha querida irmã, me desculpe, mas a gente precisava desse programa diferente. A partir de sábado que vem, programa normal. Minha querida mãe, Flávia Barros, o seu boa noite. Bem, Luiz, boa noite. Boa noite aos nossos queridos ouvintes, boa noite aos nossos irmãos presentes, à nossa querida família Tel. Que Oxalá nos abençoe, que a Cabocla Jurema da Praia, seus 7 estrelas do Oriente, possam estar ao nosso lado, nos abençoando hoje, todos os dias. Assim e que seja. nosso Pai Ogum possa nos dar sempre o caminho para que nós possamos caminhar. Que assim seja, e assim será hoje e todos os dias. Que assim seja. Meu irmão Vinícius, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite aos queridos irmãos aqui presentes. Boa noite à família Tel. Boa noite aos queridos ouvintes, né? E aproveitando que é um clima de comemoração, né? Vamos homenagear, né? Esse grande orixá. Vamos pedir a ele caminho, né? Luz, né? E fazendo que sempre nos dê firmeza, né? Nesse caminho que a gente está tentando seguir. Com certeza, meu irmão. Seu boa noite, querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, família Tel, amados ouvintes. Que o nosso Pai Ogum nos dê perseverança e vitalidade no nosso caminhar. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Meu irmão Bahia, nosso boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos presentes. Boa noite, a família Tel, queridos ouvintes. E vamos, né, no dia de Ogum, reverenciar esse grande orixá, né? Entrar em sintonia para que ele possa realmente, não só no seu dia, mas em todo esse decorrer desse ano, que é regido por Ogum, né?
que a gente possa ter nossos caminhos abertos, muita força, muita positividade. Que assim seja. Querida irmã Érica Regis, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite aos nossos irmãos que estão aqui, aos ouvintes, à família Tel. Que Ogum firme nossos pés nos caminhos do bem. Com certeza absoluta. E eu, mais uma vez, antes de nós fazermos o nosso fechamento, mais uma vez eu quero lembrar, nós na segunda-feira, depois de amanhã, não teremos atividade no Templo Estrela do Oriente. A nossa sessão festiva é no dia seguinte, terça-feira, dia de Ogum, 23 de abril, 4 horas da tarde, tá, gente? Lá no Templo Estrela do Oriente, 6º aniversário de fundação da Casa da Cabocla Jurema da Praia, aniversário de feitura da nossa dirigente e dia do Orixá Ogum. E, já que nós estamos falando do aniversário de uma casa de Umbanda, vamos fazer uma grande homenagem à nossa religião, porque Umbanda é magia. A Umbanda é magia, magia do marafo, magia da fumaça, magia do som, magia do movimento, pois o marafo atrai, a fumaça defuma, o som harmoniza e o movimento vibra. Umbanda é magia, magia da guia, magia do ponto riscado, magia da ponteira, pois a guia protege, a pemba ordena, a ponteira firma. Umbanda é magia, magia de Oxalá, magia de Ogum, magia de Oxóssi, magia de Xangô, pois Oxalá é amor, Ogum é a força, Oxóssi é a vida, Xangô é o equilíbrio e a justiça. Umbanda é magia, magia de Iemanjá, magia de Oxum, magia de Inhaçã, pois Iemanjá é a criação, Oxum é o equilíbrio, Inhaçã é a guerreira. Umbanda é magia, magia do terreiro, magia da hierarquia, magia da corrente, pois o terreiro é a casa, a hierarquia é a ordem, a corrente é a força. Umbanda é a magia, magia do caboclo, magia do preto velho, magia da criança, pois o caboclo é a força, o preto velho é a humildade, a criança é a inocência. Umbanda é magia, magia de Exu, pois Exu é o equilíbrio de tudo. Salve a força de todos os guias, dos orixás, saravá a grande magia da Umbanda. Olha, gente, Dona Flávia quer cantar um ponto de Ogum, faltando um minutinho para terminar. Hoje é um programa totalmente diferente. Vai, Dona Flávia, vai. Vambora, vamos cantar. Saravá força de Ogum. Salve. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver seu Ogum sete ondas. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver seu Ogum beira-mar. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum Iara, Ogum Megê, Ogum Iara, Ogum Megê. Patacorê Ogum, salve a força do grande general. Maravilha, que programa maravilhoso esse de hoje. Que Ogum nos dê força, nos dê caminho. Até terça-feira, dia 23, 4 horas da tarde, grande dia do General Ogum, grande dia da festividade do Templo Estrela do Oriente. Aguardamos todos vocês lá, hein, gente? Não faltem, vai ser uma grande alegria tê-los conosco, tá certo?
Salve o Templo Estrela do Oriente, salve a Casa da Cabocla Jurema da Praia, salve Ogum e saravá nossa Umbanda querida. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.